As pessoas falam assim: esses crentes só sabem julgar, mas a palavra de Deus, quando fala que temos que julgar com a reta justiça, não é errado julgar, mas se for um julgamento de defamação, um julgamento falando mal da pessoa, discriminando, sujando a imagem da pessoa, aí sim eu estaria julgando a pessoa de uma forma errada. A palavra de Deus diz que se nós julgarmos com a reta justiça, podemos julgar, né? Não é errado julgar e também não é proibido. Mas se nós julgarmos as pessoas de formas contrárias, de forma que não venha trazer nenhum bem para aquela pessoa, estivermos defamando a vida daquela pessoa, aí sim pode descer um peso, porque à medida que eu julgo uma pessoa com peso de defamação, eu posso ser julgado. Aquela pessoa pode colocar o julgamento dela contra a minha pessoa. Mas o maior erro do homem é julgar falando mal das pessoas, não falando do bem para elas. Quando a pessoa está falando de Deus para outra, o crente está falando de Deus para outra pessoa, o crente fala assim: abandona o teu pecado, sai da prostituição, deixa a lascívia de lado, deixa a inveja de lado também. A pessoa não está julgando, a pessoa está dando uma exortação de conselho para a vida da melhora daquela pessoa. Mas a pessoa que não entende a Deus, não entende da palavra de Deus, interpreta de forma errada e de uma forma equivocada diz que a pessoa está julgando. Isso acontece quando a pessoa está com a desculpa de continuar no erro, no pecado, e só quer um motivinho para dizer que a pessoa está julgando ela. Ela não quer reconhecer o erro dela e não quer se arrepender dos seus pecados e diz que os crentes estão julgando, mas não é julgamento, é aconselhamento para que a pessoa se liberte dos seus maus caminhos, para que a pessoa saia do mundo que aprisiona o espírito dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela passa a se equivocar quando o crente está a exortando, quando o crente está aconselhando, e a pessoa não quer ter uma vida de arrependimento. A pessoa não quer uma vida de intimidade com Deus. A pessoa não quer saber de procurar um pastor, uma igreja, para lhe aconselhar sobre as coisas do mundo do pecado, das coisas que ela tem vivido, as mazelas que ela tem presenciado na vida dela. Mas aí, se a palavra diz que se nós devemos julgar com a reta justiça, podemos julgar. Assim é Deus mesmo que fala. Então, uma palavra
justa, né? Uma palavra que não fira o coração, mas as pessoas se sentem atacadas como se elas estivessem sendo atacadas de forma que fosse deformadas, que estivéssemos falando mal do pecado dela, mas não é falando mal do pecado da pessoa, é aconselhando ela a sair desse pecado, é aconselhando ela se corrigir diante de Deus. É o que ela precisa para atender as coisas dos caminhos que Deus tem para a vida dela. Mas assim, a pessoa não entende muitas vezes e questiona os crentes e termina fazendo ataques com deformações contra os crentes, porque elas, na desculpa de viver no seu pecado, não querem se renderem a Deus. Que Deus abençoe, que você pense e procure uma igreja, procure um pastor, aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e o Senhor mudará a tua vida, porque o Senhor, Ele nos ama, Ele ama todos nós. O Senhor diz: eu castigo aqueles a quem eu amo. Então, o Senhor, Ele não despreza ninguém, Ele não te quer fora da presença dEle. E pare de ter esses pensamentos de achar que os crentes vivem te julgando. Pare de pensar que é para o seu mal, mas é para o seu bem. É para uma vida de conversão com Deus, é para uma vida de mudança. A palavra de Deus diz que aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, nova criatura é, e eis que as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Você será uma pessoa mudada, com novos pensamentos, não vai ter mais desejo de andar nas coisas do mundo, pecando, duvidando das coisas de Deus, tendo pensamentos equivocados a respeito dos crentes, dos evangélicos. Então, mude o seu pensamento para que Deus possa se agradar de você e que Deus possa trabalhar na sua vida, para você ser uma pessoa transformada, passar a viver uma vida de santidade e não mais pensar que as pessoas estão maldando de você quando estão pregando a palavra de Deus para você. O aconselhamento de um pastor é muito importante para a vida de uma pessoa que está afastada de Deus, para uma pessoa que nunca conheceu a palavra de Deus, para uma pessoa que não tem intimidade com as coisas de Deus, para aquela pessoa que nunca veio para a igreja, para aquela pessoa que não tem nenhum entendimento da palavra, mas que quer passar a conhecer, quer passar a entender as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: não julgueis, para que vós não sejais julgados. Porque da mesma medida que vós julgardes, vós serão julgados. Da mesma medida que pesares, vós serão pesados. Não pense que eu estou dizendo para você sair do seu pecado, para você abandonar a prostituição, a lascívia, o pecado, a inveja. Não pense que eu estou lhe julgando, mas eu estou aconselhando e fazendo o ID do Senhor, levando a palavra do Senhor para alcançar aqueles que estão no mundo pecando e fazendo coisas que não agradam a Deus. E você é uma dessas pessoas que está fazendo algo que não está agradando a Deus, mas que você precisa se consertar com Deus e andar num caminho perfeito de retidão, de acordo com a palavra do Senhor. Fique com essa palavra e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.